Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos aqui nesta quarta-feira, semana de Campeonato Brasileiro voltando. O Fluminense joga domingo contra o Juventude lá em Caxias do Sul e já teve treino ontem, né? Quando o time voltou ao trabalho, e já teve treino agora nessa quarta pela manhã. E eu trago as novidades já de hoje desse treinamento pela manhã, com novidades boas, algumas ótimas, inclusive. Eu, pelo menos, fiquei muito satisfeito, mas tem algumas novidades muito boas, algumas notícias aqui para você e as novas opções que ganha, né? E a gente vai ilustrar isso, vai mostrar para você no treinamento as novas opções que está ganhando o Mano Menezes para esse jogo de domingo, né? Com a parada da data FIFA, ele ganha muitas opções para montar o time titular e, inclusive, para pensar em estratégias também para substituições, para segundo tempo também. E vou falar para vocês também sobre Fluminense e São Paulo. A polêmica aí da tentativa do São Paulo de anular o jogo. Tem muita gente falando barbaridade por aí, né? Um troço inacreditável, mas é real. Vocês já viram, né? Mas tem gente também lúcida, tá? Tem gente de bom senso, tem novas opiniões que pelo menos são uma luz no fim do túnel. Não sei se você já viu, mas se não viu, vai gostar. Vem comigo. Tapete Grená, para você que está aqui comigo nesse conteúdo, se inscreve aqui no meu canal Ilan FC, se você ainda não é inscrito, você vai gostar, você vai curtir, conteúdo aqui todo dia, opinião, notícia, vem comigo, se inscreve, é de graça, assim como o like, larga o like aí, só clicar embaixo nos botõezinhos da inscrição, do like, é tudo 0800, tudo de graça e me ajuda demais aqui no meu trabalho, tá bom, gente? Muito obrigado. Galera, vamos lá, vamos começar falando vamos falar de seleção brasileira, vou falar rápido, tá? Prometo. Derrota para o Paraguai, né, gente? Derrota para o Paraguai. E alguém se salvou? Alguém? André se salvou? Você acha que se salvou? Olha aí os números que estão aí na matéria do Netflix. Boa atuação. Confira números de ex-Fluminense em Brasil e Paraguai. O André foi titular mais uma vez, jogou a partida inteira. Né? 1-0 Paraguai, Brasil quinto colocado nas eliminatórias. Uma vergonha. Mesma pontuação da Venezuela, que nunca foi uma Copa do Mundo. Só 10 pontos. Né? A equipe foi derrotada por 1-0 lá no Defensores del Chaco, e aqui estão os números do André, né? Tá a avaliação do André, nota SofaScore dele foi até, na minha opinião, uma boa nota, tá? 6,9. Não acho que o André tenha feito uma boa partida, não. Ninguém jogou bem no Brasil, e o André estava ali no meio da mesmice. Achei o André ontem muito burocrático, um André dinizista, muito toquinho para o lado, muito toquinho para trás. A seleção estava meio que nesse modo lento, né? Nesse modo de muitos toques laterais, a lá Fernando Diniz. E aqui os números do André na partida contra o Paraguai. Claro que ele não esteve entre os piores do Brasil, ao contrário, né? Como já tinha sido até uma atuação boa contra o Equador, mas essa eu achei mais abaixo. Achei que o André saiu melhor no jogo contra o Equador. 90 minutos jogados, 0 gol, 0 assistência, 58 ações com a bola, 39 passes certos e 39 passes certos em 45 tentativas de passe. Ele errou uns 2 passes ali importantes mais para o fim da partida, tá? Que chamaram a atenção. Passe decisivo nenhum, cruzamento 0, bolas longas ele deu 3, finalizações 0, finalizações para fora 0, dribles 1, duelos no chão 8, né? Ele ganhou 4 dos 8 que tentou, duelos aéreos nenhum, perda da posse de bola 10, faltas 0, faltas sofridas 0, cortes 1, chutes bloqueados, interceptações 1 só, desarmes 3, dribles sofridos 1. Foi boa a atuação do André? A meu ver, discreta. A meu ver, uma atuação apenas mediana, né? No máximo. Como eu falei, para mim ninguém jogou bem. Preocupa demais a seleção brasileira nas eliminatórias. Dorival falando em prometeu chegar à final da Copa do Mundo. Eu estou mais preocupado em saber se a seleção vai se classificar, porque está a 1 ponto só de quem está hoje na repescagem, que é o próprio Paraguai. A Bolívia também tem a pontuação do Paraguai. Os dois têm 9 pontos e o Brasil tem 10. Gente, surreal, né? Surreal. Mais surreal foi ouvir ontem o Marquinhos no fim do jogo dizer que a eliminatória é assim, sempre foi difícil, não ia ser fácil dessa vez. Oi? Hã? Marquinhos estava em que planeta nas outras Copas do Mundo? O Brasil sempre atropelou todo mundo, mas passeava de chicote embaixo do braço. A sorte é que dessa vez são 6 vagas, né? Uma Copa do Mundo mais inchada, são 6 vagas diretas, e se não chegar entre os 6, seria ridículo, seria absurdo, ainda tem direito a disputar a repescagem. Olha, surreal.
vergonhoso, vergonhoso. Mudou o treinador, né, mas a vergonha lá continua, tá difícil resolver a situação. E o problema não é só treinador, é jogador também na seleção, né? Mas vamos mudar de assunto, galera. Vamos falar de Fluminense, porque, olha, Fluminense e São Paulo, essa polêmica envolvendo a possível anulação do jogo, seria absolutamente escandaloso, né, alterar o resultado de um jogo, ou refazer um jogo por causa de um lance ou de um detalhe no lance que não teve nenhum impacto no gol marcado pelo Fluminense, no primeiro gol. Já falei sobre isso. Ali é uma questão muito mais de minúcia legalista do que moralista. Moralmente, não há nenhuma razão para anular jogo, e muito menos aquele gol. Nem o gol deveria ter sido anulado, realmente, né, porque aquilo ali poderia ser legal, aquela anulação, mas seria imoral. Seria imoral pelo que foi o lance, né? Ficou óbvio que o Thiago Silva achou que tinha sido marcada a falta, porque o bandeirinha levantou e tal, não alterou nada. Pelo contrário, atrasou o ataque do Fluminense. E aí, né, eu tenho aqui a opinião de 3 colegas, e eu posso chamar de amigos meus, que trabalharam comigo no Fox Sports, né, ontem no YouTube da Placar, né? O que eles falaram sobre isso aí? Vamos ouvir o Fábio Sormani, o Flávio Gomes e o Leandro Quesada. Bota aí, vou botar aqui na tela. Se você não ouviu, acho que você vai se surpreender. Olha aqui o que eles falaram sobre a tentativa de anulação do São Paulo. Vamos embora. É um erro grave, Claro, foi mas é um erro de óbvio, arbitragem. Mas é um erro. Erro de arbitragem não implica anulação de jogo, gente. Qual a vantagem que o Fluminense tirou para fazer desse lance para fazer o gol? Nenhuma. Não acho que foi um erro. Foi um erro. É um erro de arbitragem. Grave agora. não foi. Grave seria se por conta disso, lá na área, no último lance, o cara faz o gol. Pô, a jogada saiu lá de trás. São Paulo tava todinho postado na defesa. Grave seria se a falta fosse do Caleri em cima do Thiago e tivesse invertido. Não, se fosse o contrário. Se o Thiago fazendo a falta do Caleri e o cara tivesse... A falta do Thiago em cima do Caleri. É um erro grave, Claro, é um erro, mas grave, é um erro de óbvio. arbitragem. Mas é um erro. Erro de arbitragem não implica anulação de jogo, gente. Qual a vantagem que o Fluminense tirou para fazer desse lance para fazer o gol? Nenhuma. Não acho que foi um erro. Foi um erro. É um erro de arbitragem. Grave agora. não foi. Grave seria se por conta disso, lá na área, no último lance, o cara faz o gol. Pô, a jogada saiu lá de trás. São Paulo tava todinho postado na defesa. Grave seria se a falta fosse do Caleri em cima do Thiago e tivesse invertido. Não, se fosse o contrário. Se fosse o Thiago fazendo a falta do Caleri e o cara tivesse... A falta do Thiago em cima do Caleri. Bom, é isso. Sinceramente, não preciso acrescentar nada. Eles só falaram basicamente o que eu tenho falado aqui, né? Não precisava dar parabéns para eles, porque eles apenas fizeram certo, fizeram o que o jornalista sério tem que fazer, analisaram objetivamente uma questão, né, com senso moral e não apenas procurando brecha, procurando pelo em ovo para uma anulação esdrúxula, estapafúrdia, absolutamente ridícula à luz da esportividade. Então nem mereceriam, nem precisaria dar parabéns, mas vou dar parabéns para eles porque eles conseguiram fugir, né, da onda, da manada que está indo ali, sobretudo lá em São Paulo, né, da imprensa paulista, de aparentemente abraçar um troço indefensável. Estão abraçando uma causa indefensável de uma tentativa de virada de mesa do São Paulo durante o campeonato. São Paulo está querendo virar a mesa durante o campeonato, está querendo refazer um jogo que perdeu legitimamente. Então um abraço aí para os meus amigos, para o Quesada, para o Flavinho e para o Sormani. Não vou concordar sempre com eles, nem vocês, né? Muitas vezes discordamos, mas nesses momentos a gente vê que é gente séria, né? Podem errar, podem falar algo que a gente não concorda, mas estão ali para analisar objetivamente as coisas. Bom, goste você ou não, tá bom? Mas acho que era importante trazer esse trecho aí do debate deles. Galera, vamos falar do treino do Fluminense dessa manhã, porque Mano ganhou novidade, ganhou opções para o jogo desse domingo contra o Juventude. A primeira opção é essa aqui, ó. Dá uma olhada nessa foto do treino dessa manhã. Tá vendo aí? Quem que você tá vendo? John Kennedy, né? Mas olha melhor, tá? Tá vendo? Quem que você tá vendo? Tá vendo o John Kennedy ainda, é isso? E agora? Ah, é o John Kennedy ainda? E aqui do lado, você tá vendo quem, hein? Lá no cantinho, quem é que você tá vendo? Ah, reconheceu? Olha aqui, ó. Esse cara aqui no canto aqui. Tá vendo? Com a mão ali no ombro, ajeitando a manga da camisa. Esse aí é o Diogo Barbosa. Tá? Esse é o Diogo Barbosa que vazou aqui nessa foto do treinamento do Fluminense, numa das fotos. Geralmente eles não botam foto de quem está em transição, de quem não está em condições de jogo, e é o caso aqui. Ele apenas vazou ao fundo da foto do John Kennedy. E aí a apuração do meu amigo Thiago Ferreira, lá do canal Hora do Flu. Um abraço para o meu amigo Thiagueira. Ali é o Thiagão, um beijo para você. O Diogo Barbosa está em transição.
né? Como está claro aí nessa foto. Já está em campo, já deve estar fazendo os primeiros exercícios com bola, e, portanto, o Diogo Barbosa está em transição, né? Ele foi operado no dia 15 de agosto, portanto, 25 dias atrás, mais ou menos. A previsão, conforme eu trouxe na época aqui, com a palavra de um médico especialista, era de 45 dias para que ele estivesse em condições de jogo, aproximadamente isso, e vai bater certinho. Está batendo agora 25 dias da cirurgia dele. Ele vai precisar pelo menos de 2 ou 3 semanas para estar em condições, para estar disponível para jogo com o Mano Menezes. Vai bater esses 45 ou 50 dias ou 40, vai ficar exatamente ali nessa média. Né? Se o Mano vai reaproveitá-lo imediatamente ou não, é outra história. Mas no fim desse mês, ele já deve estar disponível para o técnico Mano Menezes. Diogo Barbosa, portanto, a boa novidade da volta dele, né? Agora aos poucos, na transição. Mas, por exemplo, o Mano já vai ter outras opções, né, para esse jogo. Por exemplo, ele vai ter a opção de usar o Gabriel Fuentes. Deixa eu mostrar as fotos aqui desse treinamento pela manhã. Está aí mais John Kennedy. Temos aí o Thiago Silva. Esse aí é o Isaac, né? Isaac é outro jogador que passou por lesão recente. Olha aí o João Neto, né, que ainda não foi utilizado, centroavante que voltou do CRB. Renato Augusto. Germancano, esse cara aí aparentemente está nos trinques para ser reaproveitado agora no domingo. Acredito que comece no banco de reserva, mas não duvido que seja titular também. Martinelli voltando de suspensão, cumpriu suspensão contra o São Paulo. Vai poder jogar contra o Juventude, certamente será titular, acredito eu. Felipe Melo, Germancano, tem mais novidade. Por exemplo, essa aí, sabe quem é esse cara aí? Arthur. Arthur, que tem jogado só no Sub-20, tem estado com o grupo do Sub-20, hoje treinou com o time profissional, com o time de cima, e aparece em mais de uma foto, tá? Eu fiquei feliz com a presença do Arthur, com a aparição dele aí nas fotos, entre os profissionais, porque o Arthur é uma joia de jogador. Pelo que se sabe, tem algumas questões fora de campo, de comportamento, de imaturidade, mas é um grande jogador em termos de talento, e eu torço muito para que o Mano consiga extrair dele esse talento, consiga aproveitá-lo, consiga fazer com que ele vingue no time de cima. Então, mais uma ótima notícia, presença do Arthur no time de cima. Cara, tomara que ele seja relacionado, que ele fique pelo menos no banco e quem sabe entre no segundo tempo lá contra o Juventude. Olha aí o John Kennedy, novamente. John Kennedy eu tô meio desesperançado, tá? Não sei vocês. Samuel fazendo firula aí. Nonato tá bem magrinho, né, gente? Mas é um jogador que tem correspondido desde que chegou. Antônio Carlos, você viu ali, Manuel, Thiago Santos, fez aniversário agora recente, 35 anos. Mais Nonato, olha o Lima aí, Ganso, Guga, Keno, Paulo Henrique Ganso novamente, Keno também fez aniversário essa semana, 35 anos também. Agora mais 2 jogadores com 35. Cauã Elias e aí o Gabriel Fuentes. Fuentes, que é essa opção para a lateral esquerda, pode ser titular domingo contra o Juventude. Tá? Nesse momento, é até o jogador mais indicado, porque o Marcelo não tem atuado como lateral. O Mano está evitando. Tem usado ele mais como meia. Então, Gabriel Fuentes, recém-contratado, está treinando já 2 semanas, né? Vai ter 2 semanas de treino quando chegar no jogo contra o Juventude. É um titular bastante provável para a partida de domingo. Claro que depende do que ele está fazendo nos treinamentos, isso aí a gente não sabe, né? Mas é muito provável que seja relacionado e acho que tem grande chance de ser titular no domingo. Bernal, né, outro jogador que também veio recentemente de fora, está tentando se firmar ainda como substituto do André, acho que ainda não convenceu. E Marquinhos, né, falando em opções novas, Marquinhos, que andou num período longo de recuperação também de lesão e começou muito bem, né, a sua passagem pelo Fluminense, eu acho que se torna uma opção bastante interessante para o Mano, nem que seja para segundo tempo. Né, ele tem ali para o ataque Arias, tem Cauã Elias, tem Cano, tem Keno e agora tem o Marquinhos também, né? Acho que em plena forma para voltar. Então, o Marquinhos é outra dessas opções novas, entre aspas, velhas, novas opções que tem o Mano para o jogo de domingo. Tá aí o Serna, acho que esse aí é titular absoluto, exatamente nessa vaga também pleiteada ou disputada pelo Marquinhos, onde o Marquinhos já foi titular absoluto recentemente. Felipe Andrade, você viu o Bernal Rio, Guga. Esse cara é o Matheus Reis, é mais uma opção de lado de campo, de ataque, né? Jogador de 18 anos, garoto, mas joga muito, seleção de base. Então, opções, novidades
Boas novas é o que não falta para o Mano Menezes nessas imagens do treino dessa manhã. Tá bom? Tirando esse cara aí, né? Porque eu não consigo ver o Teranzo mais como boa nova, nem como opção de porra nenhuma. Desculpa a palavra aí. Não consigo. Não jogou nada, não correspondeu até agora, tá? Quem você escalaria, hein? E aí, gostou das novidades? E o Arthur, eu fiquei feliz de vê-lo em campo, né? Tem que ser coerente. Eu defendo tanto o Xerém, fiquei tão chateado com a rifada que fizeram com o Kaique Almeida, de doar ele pro futebol da Inglaterra, de emprestarem de graça o Wagner pro Palmeiras, enfim, não desce, isso aqui não desce comigo. Então, ver o Arthur em campo aí com a possibilidade dele ser aproveitado, para mim é uma grande notícia para essa quarta-feira. E para você? Bota aqui embaixo, se inscreve no canal, larga o like, galera! A gente se vê mais tarde, valeu!